feito na visão dos que estão aqui em carne e osso e na visão dos que estão do lado de lá que trabalham conosco. O objetivo desse trabalho da noite seria mostrar isso para vocês. Nós alinhavamos aqui alguns tópicos que eu consideraria assim, muito importante a gente falar, sobretudo num grupo, quando a gente está começando a dar o chamado pontapé inicial, né? Eu gostaria de dizer algumas coisinhas, mas assim, tudo muito sucintamente. Allan Kardec, que é um nome que figura assim, na base do surgimento do Espiritismo, muitas vezes as pessoas ouvem falar e não sabem quem foi essa pessoa, quem foi esse Allan Kardec, né? Allan Kardec, na verdade, é um nome de fantasia, é um pseudônimo de um grande filósofo e educador francês do século XIX, que se chamava Hippolyte Léon Denis Rivail. Um homem de cultura vastíssima, que dedicou a parte mais vigorosa da sua vida à educação na França. Ele foi discípulo de um dos maiores educadores da história, Jean-Baptiste Pestalozzi, que por sua vez foi discípulo de um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Então é uma linha de pensamento altamente espiritualizante que vai assim impregnar de luzes a educação e que vai trabalhar a cabeça desse jovem francês, que era filho de magistrados, de gente de posse, e por conta disso ele foi estudar numa cidade da Suíça, num castelo chamado, na cidadezinha de Yverdon, na Suíça, dirigido por Pestalozzi, que era um grande educador. Portanto, a formação cultural de Allan Kardec, que ainda não era Allan Kardec, chamava-se Hippolyte Léon Denis Rivail, foi no campo da educação. Quando começam a eclodir os fenômenos chamados espiríticos, mesas que giravam, copos que andavam sobre a mesa, uma série de eclosões da mediunidade em todo o mundo, não só na França, em todo o mundo. É nessa época que ele então se sente atraído, depois de convite de amigos, para observar aqueles acontecimentos, porque era uma cabeça centrada numa profunda base científica, era um grande pesquisador, era um homem que usava a lógica, a razão, o raciocínio, o pensamento, de modo que não ia assim acreditando em qualquer coisa. Foi convidado por amigos e ele então começa a participar de algumas reuniões, e na medida em que ele vai adentrando nessas reuniões, elas vão mudando de aspecto, porque eram até então marcadas por muitas frivolidades, muitas questões assim particulares, mas ele, como pesquisador e comprometido, ele começa a dar um outro caminho, de modo que chega a uma certa altura, somente aquelas pessoas dotadas de bom senso e de equilíbrio continuaram no grupo onde ele estava. E foi assim então que o Espiritismo vai surgir, quando um volume grande de questões de perguntas que haviam feito aos espíritos, estava tudo muito misturado, e ele, com um senso pedagógico fantástico, vai manipular aquele material, e é a partir daí que surgem os livros da codificação espírita. Naturalmente, ele vai nos dizer que o Espiritismo é uma doutrina filosófica. Ele começa dizendo assim, uma doutrina filosófica de bases científicas e de consequências religiosas. Ele tem o cuidado de colocar assim, porque os filósofos de todos os tempos, uma linguagem bem ao gosto dos nossos dias, gostavam de nadar na maionese, na fantasia. Criavam coisas mirabolantes. Aí ele vai colocar a ciência na base dessa filosofia para que esses voos fantasiosos não acontecessem e para que a busca da verdade, que é o objeto da filosofia, acontecesse realmente com muito cuidado. E naturalmente, nesse estudo equilibrado, ele vai desembocar na religião, na moral, que é a grande lei que rege o destino do homem, não só na coisa da terra, mas no seio de todo o universo. Quando ele vai
aprofundar a questão moral, ele se depara com o Evangelho de Jesus como um código de moral de grandeza extraordinária. E os espíritos luminares que assessoravam todo esse processo, quando ele faz uma seguinte pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e de guia? Vejam a profundidade da questão. Ele queria saber qual o mais perfeito, fora o qual não existisse outro, mas o que tivesse no top, que Deus mandou na crosta da terra, e que pudesse servir para nós aprendizes de modelo e de guia. É quando os espíritos respondem que esse espírito era Jesus. Então ele vai pegar o Evangelho de Jesus e vai trazê-lo para dentro da doutrina gnóstica e vai impregná-lo de luz e de entendimento. Mas vai ter o cuidado de buscar essa mensagem de Jesus não no que corria naqueles dias de 1850. Ele vai buscar nas suas origens, lá no começo. E por isso que estará no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é uma doutrina que procura reviver o Evangelho de Jesus na pureza dos seus dias primitivos. Ele vai pegar o Evangelho como ele era entendido e vivenciado nos primeiros 200 anos de vida do cristianismo. Porque a partir daí começa um processo de ingerência humana que vai descaracterizando a mensagem. Então isso aí não me interessava. Ele vai pegar justamente nesse começo. Por isso que, se vocês pegarem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele propositadamente não contempla o conteúdo pleno dos 4 evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo é a intenção de Allan Kardec. Ele contempla tão somente a moral de Jesus. Porque Mateus começa no Sermão da Montanha dizendo que Jesus, quando proferiu o Sermão da Montanha, estava subindo a montanha. Se vocês pegarem o Evangelho de Lucas, Lucas diz que ele vinha descendo. E ficaram discutindo se ele fez o sermão morro acima ou morro abaixo. Mais de 200 livros foram escritos discutidos. Allan Kardec não entra nessa questão, porque isso é irrelevante, isso não tem importância. O importante é o conteúdo da mensagem que o sermão passa, o ensinamento que passa. Então o Evangelho segundo o Espiritismo se atém realmente à moral. A moral de Jesus é um livro soberbo, grandioso, imperdível, que deve fazer parte da nossa cabeceira. Também gostaria de dizer, me disse Altair, que vocês têm se reunido nos dias que isso é possível, numa residência, não é? É uma residência dela Gleice. Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: foi assim que nasceu o cristianismo. Quando Pedro e quando Paulo começam a fundar os núcleos cristãos, que se chamavam de igrejas, mas não tinha a conotação de templos de pedra. As igrejas eram grupos de pessoas que se afinavam nos sonhos, nos ideais, numa forma de vida, numa esperança por dias melhores. E sobretudo Paulo, que foi o grande propagador da mensagem do Mestre, todas as igrejas que Paulo funda começam nos lares. Elas têm uma nascente dentro de um lar, eram coisas domésticas. E aí a espiritualidade intensamente atuava sobre aqueles lares, fixando posições e valores, de modo que o grupo vai crescendo, e quando o grupo atingiu uma certa dimensão, aí sim ele era colocado ou num cantinho alugado, numa casinha, sempre coisa muito simples, muito modesta, sem aparatos, sem luxo de espécie alguma. Os centros espíritas nos dias de hoje, na simplicidade em que eles aparecem para nós, na verdade eles representam uma cópia desses núcleos cristãos.
Pois bem, então, esses núcleos cristãos primitivos nasceram no vento dos lares. E dali é que ele vai ganhando força, pujança. E como o Espiritismo, na verdade, ele revive tudo isso, é por isso que as coisas naturalmente vão acontecendo assim. Quando Allan Kardec, então, começa a trabalhar a doutrina, os núcleos recebem o nome de centro espírita. Muitas pessoas perguntam, por que centro? Mas tem que chamar centro? Não, não precisa chamar centro. Pode chamar casa de oração ali de Nazaré. Mas o nome centro espírita foi assim seguido, porque realmente o núcleo representa, num primeiro momento, um centro de convergência. Ou seja, para aquele núcleo convergem as energias, a força, a espiritualidade, plantando balizas, raízes, criando uma certa camada sustentadora entre os participantes. E depois que o grupo começa a ganhar consistência, ele tem que trabalhar. E ao trabalhar, ele começa a levar de dentro para fora aquele amor que cultivou entre os membros. Por isso, no primeiro momento, ele é um centro de convergência, vem de fora, vem para dentro. E depois nós estamos trabalhando num centro de refulgência, que vamos irradiar amor, solidariedade, caridade, entendimento, todas essas coisas. Só para vocês entenderem por que se usou a palavra centro. Mas não significa que quem funda um núcleo tem que pôr centro. Pode pôr um outro nome, mas a origem seria essa. Muito bem. A palestra desta noite é uma história de um jovem. Usa bem aqui, né? Usa bem da nossa cortina. Ele é baseado num livro chamado Na Seara do Bem. A Seara é como se fosse a lavoura, o campo de trabalho, onde nós labutamos e laboramos e trabalhamos. Na Seara do Bem, onde nós vamos trabalhar para o plantio do bem. Muito bem. Aqui o crédito do desenho do autor do livro. O livro se chama Na Seara Espírita. É a história de um dirigente espírita, uma pessoa como Altair, como outros aqui, dirigem casas espíritas, de um dirigente espírita que desencarnou muito cedo, no vigor dos seus 40 e poucos anos, desencarnou. Chegou no mundo espiritual, era um trabalhador da seara do mestre, passou pela adaptação necessária que todos temos que passar. Quando ele estava ajustado, ele começa a trabalhar em núcleos de trabalho no mundo espiritual, porque tudo isso existe. E aí, uma certa feita, ele pediu permissão para o superior dele. Ele gostaria muito de vir na crosta da terra e de visitar um centro espírita, porque até então, como encarnado, ele só viu o trabalho daqui de dentro. E ele queria ver como é que o trabalho se processava da dimensão espiritual. Então, as imagens são desenhos que procuram nos mostrar isso. Uma reunião espírita acontecendo, de tudo que ela pode oferecer. Né? Não significa que todo o centro espírita trabalha igualzinho desse jeito, não. O centro tem liberdade com responsabilidade. Mas assim, o básico é mais ou menos isso daqui, correto? Então essa tela inicial... Está apagado. A primeira é essa daqui. Eu fiz a palestra da cena, falei 10 minutos sem ligar o prático. E minha assessora fazendo o gesto lá, mas a ficha demorava para Por isso que ela fica um pouco. Exatamente. Protege, mãezinho, coisinho. Então aqui nós temos, deixa eu ver se eu fico. Nós temos aqui esse de cabeleira farta aqui é o nosso personagem, o desencarnado, que está no mundo espiritual, é o dirigente, que pediu permissão para vir na crosta da terra. A imagem aqui é a crosta da terra, que é a cidade, e aqui é o centro espírita, naturalmente, é uma cidade grande, um centro espírita grande, muito bem estruturado, né? Eles estão chegando, nós estamos voando, sim, os espíritos desencarnados, que têm condições, isso é para qualquer um, aqueles que têm condições, eles se deslocam, o que flutuando no espaço por um processo
que vocês terão a oportunidade de conhecer depois, chamado de volitação. Nem sempre ando no pé 2, mas também ando no pé 2 se precisar. Mas a volitação, essa capacidade de se deslocar em alta velocidade, é uma capacidade que o desencarnado tem, porque o corpo espiritual, isso aqui é corpo espiritual, o corpo de carne dele não existe mais, já se integrou. Ele é assim, mais leve, mais volado. E ele veio acompanhado. O superior lá mandou esse espírito mais amadurecido, mais com cancha, para vir com ele. Não veio sozinho. Não veio sozinho. Então eles vão chegar na casa espírita, né? Chegando no centro espírita. Estão chegando, aqui só tem desencarnado, não tem nenhum encarnado aqui ainda. Estão dentro do salão do centro. Isso é mais ou menos 2, 3 horas da tarde. Um trabalho no centro que é realizado de noite já é visitado pelos espíritos que vão trabalhar por volta de 2, 3 horas da tarde. Eles têm que fazer todo um preparo estrutural para que o trabalho à noite ocorra com equilíbrio, com justeza. Por isso que nós temos que ter o conhecimento, temos que saber, né, para estar em sintonia com essas inteligências, porque eles vão nos intuindo como agir da maneira mais correta. Este aqui, apresentando os personagens, né? Esse aqui é o Cândido. O Cândido é o espírito que veio trazer o nosso personagem, que é o carequinha lá, que chama Tonini. Tonini é o dirigente que desencarnou e está voltando para ver um trabalho. E o Cândido é o espírito mais experimentado que veio acompanhá-lo, né? Veio acompanhar. Aqui nós temos o Joel. O Joel é o mentor espiritual do grupo. Dos espíritos desse grupo, ele é o mais preparado, é o mais elevado, é o que tem mais conhecimento, que tem mais vivência, que tem mais experiência. É o líder, é o chefe, é o dirigente espiritual. Aqui nós temos o Marcos, é um servidor muito dedicado, conhece toda a estrutura da casa espírita. O Marcos será depois indicado pelo Joel para acompanhar o Toninho, ficar junto com o Toninho, mostrando como alguém que visita uma grande empresa, uma grande indústria, mostrando parte a parte de como aquilo funciona. E nós vamos fazer um tour, pegando uma carona no Toninho e no Marcos, para conhecer toda essa estrutura. Aqui é uma sala onde vai se aplicar os passes, chamada sala de fluidoterapia, porque o passe magnético é uma energia, é um fluido, né, que é transferido do médium que o aplica para o paciente que o recebe. Essa energia, ela possui uma parte que é doação do próprio médium que aplica o passe, e outra parte dessa energia, ela é manipulada com energias do grande laboratório do mundo invisível, do mundo espiritual, manipulado por técnicos, por especialistas, coordenado geralmente por um médico experimentado, de modo que o médico manipula o fluido do médium com o fluido do mundo espiritual, faz uma dosagem ali medicamentosa e o médium aplica aquilo e pelas mãos aquela energia sai do sensitivo e é absorvida pelo corpo do paciente. Estão percebendo que é um trabalho muito sério, muito sério. O médico responsável é o Cornélius, é esse aqui. Cornélio é o médico responsável pelo trabalho fluidoterápico, está argolado o nosso médico. Nós vamos falar um pouco sobre a preparação do ambiente, depois nós voltamos no quadro ali do médico. Estamos por volta de 3 horas da tarde, o ambiente vai ser preparado. Tudo começa com uma prece, como a Altair fez aqui antes de começar. Veio aqui na frente e fez uma oração para nos ligarmos com a luz. O Joel está fazendo uma preleção, todos são desencarnados, estão encarnados. Todos são desencarnados. São espíritos, trabalhadores do mundo espiritual, que vêm na casa espírita para vivenciar o amor e a caridade. Mas o Joel coordena. Ele está explicando para eles qual é o propósito da noite, etc. O fulano vai fazer isso, o Beltrano aquilo, vai distribuindo o serviço de maneira amorosa e ordenada. E depois então é feita uma prece de gratidão pela bênção do trabalho. Vigilância.
Isso aqui é uma coisa que a gente às vezes pensa que não tem. Vigilância. Quantas casas em Nova Andradina tem cerca elétrica? Vocês acham que o centro espírita fica à mercê? Vocês pensam que espíritos fazedores do mal só existem encarnados? Não. Existe tudo isso do lado de lá. Na verdade, a crosta da Terra é uma cópia apagada da realidade plena do mundo espiritual. Somos separados apenas por barreiras vibratórias. O nosso corpo está dimensionado para captar a realidade dentro de uma certa dimensão. Fora disso, nós não captamos, mas não significa que não existe. Por isso, uma alma muito elevada diria o seguinte: o infinito muito azul que fascina, ensejando-nos do nada, é ilusão de ótica. E o aparente excelente dos céus é a pobreza dos seus olhos. Que coisa maravilhosa, né? Vamos lá. Vigilância. O Marcos, que é o guia que está levando o Toninho, explicou para ele, conforme as lições de Jesus contidas no Evangelho, nós devemos franquear a entrada nas casas de oração aos pobres, aos estropiados, a todas as pessoas. Não tem por que criar barreira. Está explicando. Diz lá. Contudo, diz o Marcos, cada trabalho tem um objetivo. Mas há espíritos ainda profundamente ignorantes que não estão no nível de entender o que vai fazer lá. E a presença deles seria uma presença inconveniente para os que vão aprender e infrutíferas para eles, de acordo com o nível que eles estão. Porque eles tentariam investir contra a atividade, contra o trabalho que se vai fazer ali, por causa da ignorância em que estão mergulhados. Por isso há que se tomar algumas medidas para se preservar a justeza do que se vai fazer naquele mundo. Bom, aqui nós temos a entrada do centro, vista do lado de fora, mas vista do lado espiritual. Quando nós chegamos, nós não vemos isso. Mas existem aparelhos irradiando energias, criando um campo de vibrações que os espíritos que não estiverem no campo não conseguem entrar. Ninguém vai impedir o pôr a mão no deixar, não consegue. Não consegue. Dizem os pecuaristas, eu não tenho muita experiência disso, que o boi leva choque uma vez só. Ele está no tá seco, não é bobo, não vai mais não. Ocorre mesmo, ele sabe. Então é instalado do lado de fora alguns equipamentos. Aí o Marcos explica que daí então a necessidade de se manter a ordem e se manter a disciplina. Aqui nós estamos do lado de fora, está aqui o Toninho, o Marcos. Né? Aqui, como está muito claro, quase não dá para perceber. Se não for difícil apagar a luz, só para mostrar esse quadro. Depois acende de novo. Né? Vou mostrar esse quadro. Olha, aqui são os irradiadores de energia. Dois espíritos técnicos, peritos, controlando esses equipamentos. E controlando esses equipamentos, eles mantêm uma filtragem vibratória, de modo que aqueles espíritos que não estão no ponto de receberem o benefício, cuja presença seria inconveniente, eles não conseguem entrar. Sem agressão, sem pôr para fora, não tem nada disso. Não tem nada disso. Pode voltar a luz. Diz que é um sistema de eletrochoques, com explosões, etc., tal, que dispersa esses espíritos agressivos. Vamos agora dentro da câmara de passe, fazer um estudo minucioso. É aquele mesmo quadro, está lá o Dr. Cornelius, é o médico, ali está o Marcos e o Toninho, são aprendizes. Aqui nós temos o médico, uma pessoa importante, imprescindível, está lá dentro. Nós encarnados não estamos vendo, mas ele está lá. Nós temos aqui enfermeiros, olha, é um enfermeiro, olha, outro enfermeiro e outro enfermeiro. Quem são esses enfermeiros? Vamos ver depois. Auxiliares. Olha lá, dois auxiliares.
carregando âncoras com fluidos medicamentosos para serem manipulados ali na hora do momento do passe. É claro que isso aí suscitou um técnico para dar assistência aos aparelhos, aos equipamentos. Está lá um técnico. Veja uma coisa organizada na Câmara de Paz. Aí começa. O Marcos começa a explicar. Acho que eu peguei. Não, está certo. É aqui mesmo. Começa a explicar. Aqui, diz assim, para se conseguir um título superior de medicina, não basta apenas ter um diploma ou conhecimento técnico. É diferente. Diz lá. Muitos auxiliares e muitos enfermeiros que trabalham aqui foram médicos na Terra. Foram médicos na Terra. Mas porque nem sempre fizeram da medicina um sacerdócio, se perderam. E porque estão acordando para a realidade, e porque Deus é Pai, é misericórdia, são convidados a trabalhar como auxiliares. Prossegue no esforço do aperfeiçoamento individual. E diz lá, Marcos então explica para ele que a medicina na vida espiritual assume um caráter superior. O médico tem que trabalhar muito com o recurso da oração, não apenas o conhecimento, a oração, que o coloca em sintonia com os focos grandiosos do mundo maior. Portanto, há que se ter virtudes cultivadas no coração. Esclarecimento e comunicação. Nós estamos agora no salão do centro, onde vai ter uma palestra e depois o resto das atividades. E lá está um técnico desencarnado, aqui ainda não tem encarnados, os encarnados não chegaram ainda. Estamos de tarde. Aquele técnico está instalando um telão, que será invisível para os encarnados. Esse telão é para atender os desencarnados. Mas existe isso no mundo espiritual? Existe. Existe um livro maravilhoso chamado Memória de um Suicida. Conta a história da desencarnação pelo suicídio de um grande escritor português chamado Camilo Castelo Branco. Depois de vagar 20 anos nas regiões de sofrimento e umbralinas, Camilo é atendido num grande hospital do mundo espiritual, que é tutelado pela mãe de Jesus, Maria de Nazaré, chama Colônia Correcional Maria de Nazaré. Ele é levado lá junto com outros suicidas, é um hospital especializado no atendimento a suicidas. Ele chega lá. Quando chegou, desceu da carruagem que o levou, isso por volta do ano de 1913. Ele tentou, como se fosse o nosso jovem aqui, o Camilo Castelo Branco. Chegou e o funcionário atendente perguntou para ele: "Da onde o senhor veio?" Ele disse: "Eu vim da cidade do Porto." E quando ele falou da cidade do Porto, o funcionário da cidade do Porto, ele olhou que na tela do livro apareceu a cidade do Porto. Olha o notebook 1903 do mundo espiritual. Aí o funcionário pergunta para ele: "Mas o que ocorreu? Como é que o senhor veio aqui?" Ele falou: "Eu dei um tiro na cabeça." Quando ele falou deu um tiro, aparece na tela a cena do escritório dele, o gabinete dele, ele estatelado no chão, o sangue escorrendo, a cabeça estourada, com o revólver na mão. A médium que recebeu esse livro, Ivone do Amaral Pereira,